Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Saiu uma notícia há algum tempo atrás que não é uma temática que eu costumo abordar muito por aqui, mas como envolve Rick and Morty, como muitas, eu acho que mais de 20 pessoas já pediram para eu abordar aqui no canal, eu vou falar um pouquinho da situação envolvendo o Justin Roiland. Então, vamos lá! Então, pessoal, a pergunta que muitas pessoas estão me fazendo nas redes sociais, no inbox, no Twitter e assim por diante, é se existe a possibilidade do Rick and Morty acabar em decorrência dessa situação envolvendo o Justin Roiland. E eu gostaria primeiro de abordar rapidamente a situação. Como eu falei, eu não vou entrar tanto assim nos detalhes, só para vocês saberem, o Justin Roiland foi acusado, de violência doméstica no ano de 2020 e é alegado que com uma namorada dele na época ou uma ficante dele na época, não é bem claro quem é a mulher porque ela não foi revelada, ela está sendo considerada uma Jane Doe, que é quando a pessoa pede para não ser identificada ali nos autos e assim por diante. Então agora foi finalmente revelado esse caso, parece que muitas pessoas nos bastidores já sabiam que isso estava rolando, nos bastidores, e ele vai lidar com isso agora na justiça e ele pode chegar a ter uma pena, se for considerado culpado, ele pode chegar a ter uma pena de 7 anos. E esse não é o único problema, porque em decorrência dessa situação, muitas pessoas começaram a pesquisar nos bastidores ali coisas envolvendo o Justin Roiland e muitas coisas negativas começaram a sair, conversas ali, com possíveis menores de idade, umas coisas meio bizarras realmente que vazaram. Então, a situação toda envolvendo o Justin Roiland é bastante complicada, tem inclusive várias mensagens, como eu falei, eu não vou abordar aqui no canal porque são temáticas um pouquinho delicadas, eu não quero fazer um vídeo somente a respeito disso, mas vocês conseguem imaginar aí o tipo de situação que eu tô falando pra vocês, e inclusive o caso de 2020 é até mais grave do que parece, porque tá falando de violência física, psicológica, que impediu a pessoa de sair da casa dele, só que os advogados dele falaram que é totalmente mentira, não tem provas e etc. Obviamente os advogados vão falar o que os advogados têm que falar, e eles não vão chegar e falar público, se o Justin Roiland fez isso ou não, mas é uma situação extremamente delicada, e a pergunta que fica no ar é se existe a possibilidade de Rick and Morty acabar em decorrência disso. Quando aconteceu uma situação, digamos assim, semelhante, com o Louis C.K., vários projetos que ele estava envolvido foram cancelados, então é natural a pergunta o que vai acontecer com Rick and Morty. E eu acho que a pergunta mais importante, pelo menos a essa altura, não é o que vai acontecer com Rick and Morty, e sim o que vai acontecer com Solar Opposites. E só lembrando, eu não tô dizendo que a produção da nova temporada de Rick and Morty é mais relevante do que o julgamento aí do processo. Obviamente, se aconteceu realmente o que estão alegando, ele merece ser julgado ali pela justiça norte-americana, e se ele for condenado e a pena for a prisão ali por até 7 anos, eu acho nada mais justo, Obviamente eu não tô dizendo que ele tem que fazer a nova temporada, eu só tô dizendo que pra mim, não é o fim de Rick and Morty por alguns motivos. Em primeiro lugar, Rick and Morty não foi criado somente pelo Justin Roiland. Rick and Morty, na verdade, eu sempre considerei como uma série mais do Dan Harmon. Eu já falei aqui pra vocês, eu acho que tem muita coisa em comum entre Community e Rick and Morty, muitos elementos em comum entre as duas séries. Então eu sempre vi o seguinte: Rick and Morty, o Justin Roiland trouxe a identidade visual, obviamente a voz do Rick e a voz do Morty, que acaba trazendo mais uma camada de problemas para a série, só que eu acho que as ideias da série, muita coisa que a série desenvolve, em grande parte eu pelo menos atribuo ao Dan Harmon, que tem também todas as controvérsias envolvendo o Dan Harmon, então nenhum dos dois salva, só que o Dan Harmon não teve, pelo menos pelo que eu me lembro, ele não teve problemas muito graves com a justiça nesse sentido, coisa que o Justin Roiland parece estar enfrentando. Alguns casos bem notórios, o Kobe Bryant, por exemplo, jogou algumas temporadas da NBA enfrentando um processo parecido. Ele, não me lembro se ele foi julgado inocente, mas eu sei que acabou não impedindo a carreira dele, Então, não necessariamente isso vai impedir que uma nova temporada de Rick and Morty saia. E o principal, a ausência do Justin Roiland por si só não impede que isso aconteça, Não impede que Rick and Morty continue a todo vapor. Afinal, os Simpsons perdeu o Matt Groening, muitas séries perdem o seu criador e continuam, muitas séries inclusive têm temporadas bem competentes
sem o seu criador original. O Frank Darabont saiu de The Walking Dead, né? Então é muito comum que isso aconteça. Então eu não acho de outro planeta que a Warner chegue, né? Ou a Warner, ou o responsável da Adult Swim, da Cartoon Network, da HBO Max, né? Sei lá quem, né, falaria isso com Dan Harmon. Poderiam perguntar: Dan Harmon, você está disposto a continuar a série como o único, né, digamos assim, sem o Justin Roiland? Obviamente teria todo o problema das vozes, mas eu também não acho que seria um problema tão grande assim, se a gente for considerar que aqui no Brasil a voz do Rick já trocou. Muitas pessoas debatem, né, qual voz é melhor, mas a voz trocou e continuou. A voz do Homer em português também trocou, né? Então eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil, pelo menos, assistem com a dublagem nacional, né, ao invés de assistir com a dublagem norte-americana. Então eu sei que para muitas pessoas as vozes não fariam a menor diferença, né, continuando ali com o Renan Alonso, continuando com toda essa galera. Eu acredito que não teria nenhum problema muito grande e não são vozes tão difíceis assim de imitar. Eu não sei como funciona, talvez o Justin Roiland tenha que dar autorização para alguém imitar literalmente a voz dele, mas existem muitos imitadores aí do Rick e do Morty, então não seria de outro mundo também a gente imaginar que outra pessoa poderia continuar fazendo essa dublagem. Inclusive muitos memes surgiram, né, que quem cometeu os crimes não é o Justin Roiland da nossa realidade, é um Justin Roiland de outra realidade. Vocês imaginam aí como que a internet age nesses momentos, né? Eu acho que as acusações são de fato bem graves, mas pelo que foi noticiado até agora não existe nenhuma prova contundente, não dá pra gente saber por enquanto, porque já aconteceram casos dos dois lados, já aconteceram casos que foram comprovados e casos que não foram comprovados, ou até que a mulher acabou falando que não tinha acontecido e etc. Então, por enquanto, as bolas estão no ar, não dá pra gente saber o que vai acontecer daqui pra frente. E como eu falei, pra mim, o maior problema nem vai ser pra Rick and Morty, porque eu acho que o Rick and Morty poderia continuar facilmente sem o Justin Roiland, perderia sim a visão de um cara que é bem engraçado, de um cara que ajudou a criar, né, toda a mitologia da série, mas eu acredito que Rick and Morty poderia continuar. Eu não sei se o mesmo vale pra Solar Opposites, que é uma série onde o Justin Roiland é muito mais importante, digamos assim, ele é uma figura muito mais central dentro da série, e não só Solar Opposites, como também a empresa Squant Games, que é a empresa de jogos, que inclusive teve alguns casos, né, algumas acusações, alguns processos nesse mesmo sentido. Eu não sei se na pessoa do Justin Roiland, mas Squant Games também teve algumas coisas parecidas. Como eu disse, eu estou citando tudo aqui em termos bem gerais, porque eu não quero entrar em detalhes a respeito desses assuntos, mas vocês, como eu disse, conseguem imaginar muito bem do que eu estou falando. Então aqui, só passando rapidinho pela reportagem que a Variety fez a respeito desse assunto, que foi uma das primeiras que falou a respeito disso. Justin Roiland, co-criador e estrela de Rick and Morty, está enfrentando acusações criminais relacionadas a um incidente de 2020 de suposta violência. Roiland foi acusado em Orange County, na Califórnia, de um crime de agressão com lesão corporal e um crime de cárcere privado por ameaça, violência, fraude e ou engano. Então, eu dei uma olhada, eu dei uma pesquisada, né? Eu vi inclusive o que advogados norte-americanos falaram a respeito desse assunto, e essa parte é muito abrangente, é muito difícil saber até que eles liberem os autos, né, para as pessoas olharem e realmente verem ali quais foram as acusações. E mesmo eu gostando do Justin Roiland, né, eu assisti muitos podcasts já com ele, eu acompanho bastante a carreira dele, eu gosto de Solar Opposites, eu gosto de Rick and Morty. Eu acredito que se isso de fato aconteceu, tendo em vista o momento que a gente está passando hoje, eu acredito que ele deveria sim, pelo menos, se afastar da série, para lidar com essa situação judicial. Se ele for preso aí, obviamente ele vai se afastar da série por pelo menos 7 anos, eu acredito que depois ele não retornaria, eu acho que seria praticamente o fim da carreira dele. Obviamente ele poderia ganhar dinheiro, né, dos lucros ali da série, eu não sei como isso funcionaria nos bastidores. E aqui só continuando, né, ó, ele se declarou inocente em 2020 e compareceu ao tribunal na quinta-feira, 13 de janeiro de 2023, para uma audiência pré-julgamento. Eu achei estranho, né, que nem a Adult Swim, nem a Warner, ninguém falou nada a respeito disso, só que vale a gente lembrar que as acusações aconteceram em 2020 e agora que está começando, né, o trâmite, digamos assim, em 2023. Então, como eu disse, a Warner já sabia, a Adult Swim provavelmente já sabia também, então acredito que eles já estavam cientes, talvez eles já tenham uma estratégia, né, de como seguir. Possivelmente até o Dan Harmon já sabia, né, que esse processo ia acontecer. E aí ele tem que retornar agora, ó. A data do julgamento ainda não foi definida, ele deve passar por outra audiência pré-julgamento em 27 de abril.
De acordo com a denúncia criminal obtida pela Variety, o incidente ocorreu por volta de 19 de janeiro de 2020 contra uma Jane Doe não identificada que estava namorando o Roiland na época. E no momento ele não tá preso, mas ele pagou fiança, né? Então, de acordo com os documentos judiciais, Roiland está livre sob fiança de $50 mil, que foi postada em 13 de agosto de 2020 e foi indiciada em 14 de outubro daquele ano. Então não é que aconteceu uma acusação de 2020 e ele foi pego de surpresa agora em 2023, não, né? Ele já tinha pago fiança, ele já saiu sob fiança no ano de 2020. E aqui, como eu disse, né, o que o advogado falou a respeito, o advogado de Roiland, T. Edward Wellborn, deu a seguinte declaração à Variety: é difícil exagerar o quão imprecisa foi a recente cobertura da mídia sobre essa situação. Para ser claro, não apenas Justin é inocente, mas também temos toda a expectativa de que esse assunto esteja prestes a ser encerrado assim que o escritório do promotor distrital concluir sua análise metódica das evidências. Estamos ansiosos para limpar o nome de Justin e ajudá-lo a seguir em frente o mais rápido possível. E aqui ele fala a respeito de limpar o nome, né, do Justin Roiland, e obviamente isso pode acontecer envolvendo essa situação, se ele realmente for julgado inocente, né, ou se eles descartarem o processo dizendo que não faz sentido, que eles têm provas contrárias. Não dá para saber exatamente porque, como eu disse, os autos não foram revelados, eles ainda estão em sigilo, mas como eu falei, em decorrência dessa acusação, um caminhão de outras coisas surgiram, né? Então eu acho que o nome do Justin Roiland nunca mais vai ser o que foi, né? Surgiram aí os processos do Squanch Games. Não que essas coisas tenham surgido, né? Digamos assim, muitas piadas que ele fez na época foram consideradas piadas, mas agora estão sendo consideradas algo mais grave, justamente porque a gente tem esse novo contexto. Né? Não dá para saber o que vai acontecer com a carreira dele se ele for de fato inocentado, mas eu acredito que se ele for considerado culpado e principalmente se ele for preso, a carreira dele vai acabar. Mas eu não acho que isso vai acabar com Rick and Morty. Até porque tem o contrato, né? Tem uma situação ali, eles têm o contrato de 70 episódios, né? Tem outras situações em jogo que eu não sei como a Warner lidaria. Será que existe a possibilidade da Warner comprar Rick and Morty, do Dan Harmon e do Justin Roiland e fazerem o que eles quiserem a partir de agora, porque a série é muito famosa, vende muita mercadoria, eu acredito que são muitas opções, né, que não dá para eu abordar aqui. Como eu disse no começo do vídeo, é uma temática que eu não gosto de abordar aqui no canal, não é um tipo de tema que eu costumo abordar. Tem muita gente que aborda, né? Tem muitas reportagens a respeito desse assunto, mas como envolve Rick and Morty, né? Como muitas pessoas pediram, eu abordei aqui no canal, né? Para dar uma conversada com vocês a respeito disso. E eu quero realmente saber o que vocês acham dessa situação. Se vocês estão inteirados, né, dessa situação, pelo menos, porque tem outras coisas que, como eu disse, eu não citei aqui no vídeo, coisas que ele falou em podcasts, piadas que ele fez no Twitter e assim por diante, que também, até mensagens que vazaram, né? Então tem coisas que podem não ser criminais, digamos assim, mas são de bastante mau gosto que vazaram em decorrência dessa situação. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que isso significa pro futuro de Rick and Morty. E digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.